Então, boa noite a todos. Muito obrigado pela presença. Mais um momento de seminário aqui do nosso Laboratório de Bioinformática e Modelagem Molecular. Essa série de seminários são pensados no estudo, de histórias de sucesso para o desenvolvimento de fármacos. E hoje, especificamente, nós teremos o seminário de Luana, falando sobre Medicinal Chemistry, Case Story, Structure-Based Drug Design of Oral and Inhaled P38 and MAP Kinase Inhibitors as Clinical Candidates. Então, Luana, você pode passar o próximo momento da sua apresentação e no final nós teremos, como de praxe, as nossas perguntas a respeito desse tema aí que você vai trazer para a gente. Boa apresentação e até o segundo momento, quando nós teremos as nossas perguntas. Obrigada. Boa noite a todos. Meu nome é Luana Andrade, sou IC do Laboratório de Bioinformática e Modelagem Molecular, sob a orientação do professor Samuel Pita, e hoje eu irei abordar o histórico de casos de química medicinal sobre design de fármacos baseados na estrutura de inibidores MAP kinase da P38, orais e inalatórios como candidatos clínicos. Bom, primeiramente eu falarei das doenças inflamatórias e tratamentos por DMARDs, seguido pela via de sinalização da P38-MAPK, depois os inibidores orais, inibidores inalatórios e, por fim, a conclusão. Bom, a inflamação e a imunidade elas são essenciais para os processos fisiológicos do nosso corpo, porém, quando de forma excessiva, a inflamação pode desencadear doenças, nas quais o sistema imunológico passa a atacar as células do próprio corpo. Como algumas dessas doenças, a gente tem a artrite reumatoide, a doença inflamatória intestinal, a psoríase, o lúpus, a esclerose múltipla e a DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica. Eu separei duas principais aqui, a artrite reumatoide e a doença pulmonar obstrutiva crônica, na qual a artrite reumatoide, o sistema imunológico ataca a membrana sinovial, que reveste as articulações, como está demonstrado em vermelho aí na imagem. Já a doença pulmonar obstrutiva crônica, a inflamação excessiva provoca a obstrução dos brônquios, dificultando a respiração, aumentando a produção do muco, como a gente pode ver nessa imagem aqui da lateral direita. Para o tratamento dessas doenças, existem os DMARDs, que são medicamentos antirreumáticos que visam reduzir essa inflamação. Exemplos desses medicamentos são o metotrexato e o infliximab, onde o primeiro é sintético e o segundo é biológico. Ambos são de baixo custo e eficientes na redução da inflamação, porém têm muito efeito colateral, principalmente a hepatotoxicidade. Esse primeiro aqui é o de segunda geração e o segundo é o de primeira geração. Sendo assim, o texto traz alguns candidatos que buscam ser eficientes no tratamento das doenças e com redução de efeitos colaterais. Esses compostos são inibidores da proteína P38-MAPK, que é essencial para a resposta imune. Ela pode ser ativada em ambiente de estresse celular e inflamação por meio de fosforilação, que leva à produção de citocinas pró-inflamatórias, que contribuem para a inflamação. Aí aqui na imagem superior a gente tem a proteína P38 e na imagem inferior a gente tem o ciclo dessa fosforilação. A ativação por meio do ATP, que leva à produção de proteínas pró-quinases inflamatórias. Bom, as empresas Pfizer e a Vertex criaram dois compostos, o VX745 e o VX702, que inibem a proteína P38, que foi citada anteriormente. O primeiro é a base de pirímido pirizadinona e o segundo é piridinil com urânio. Eles são os dois aqui da parte superior, o VX745 e o VX702. Esses inibidores competem com a ATP para se ligar no domínio quinase da proteína P38, bloqueando a fosforilação e inibindo essa via de sinalização, e isso acaba impedindo a produção de citocinas inflamatórias, ajudando a controlar a inflamação que provoca a doença.
Bom, as citosinas-alvo são a TNF-alfa e a IL-18, e os ensaios clínicos desses dois compostos foram feitos para artrite reumatoide, que foi a doença que eu citei anteriormente, doença inflamatória intestinal, psoríase e lúpus, tendo eficácia comprovada na redução da inflamação e melhora dos sintomas. Essas citosinas que eu citei, elas são responsáveis pela produção da inflamação. Para além desses, temos outros inibidores de primeira geração, baseados em pirazol, e inibidores de segunda geração, baseados em piridinona. O de primeira geração é o 50006 e o de segunda geração é o SC25028. E o de primeira geração ele interage com a aba flexível da glicina e o aspartato 168 e a pirimidina, enquanto o de segunda geração mantém os elementos de inibição comum da P38, que foi citado anteriormente, né? Bloqueia ali o sítio onde o ATP se ligaria, impedindo a cascata de sinalização. Esse na imagem é o composto de segunda geração, baseado em piridinona. E eu coloquei a imagem dele porque no estudo ele foi o com maior eficácia. Também temos outros inibidores de segunda geração, baseados na piridinona. Esse em específico possui dois isômeros, o AS e o AR, sendo que o AS, ele, segundo a modelagem molecular, ele é mais favorável do que o inibidor AR. O AS é esse na parte superior e o AR na parte inferior. Já os inibidores inalatórios, eles auxiliam a reduzir os efeitos colaterais, que são os problemas dos fármacos usados atualmente, já que ele limita a quantidade de substância na corrente sanguínea, também reduz os efeitos colaterais. Porém, é preciso que o fármaco tenha alta potência para que possa ser administrada uma dosagem baixa e ainda assim seja eficiente, devido à baixa absorção para não ser absorvido pela corrente sanguínea e alta depuração para que seja eliminado do corpo facilmente. Aí na imagem nós temos a demonstração do fármaco inalatório no organismo. E na imagem, né, a inalação segue para o pulmão, a circulação sistêmica e resulta depois nos efeitos colaterais. Aí a intenção dos inibidores inalatórios é justamente devido à sua baixa dosagem. A intenção é que devido à baixa dosagem haja menos efeitos colaterais, que é o problema dos fármacos que já existem, né, que já são utilizados. Bom, temos dois compostos inalatórios e ambos são eficientes em potência e ação prolongada. Os compostos são o BIRB 796 e o CE, o primeiro aqui de cima, o BIRD, e o segundo é o CE. Ambos foram comprovados na sua eficácia, né? Porém ainda faltam alguns testes, como podemos observar na imagem. E aí, para concluir, podemos observar que os inibidores atuais, eles não são tão eficientes devido aos efeitos colaterais e por isso é necessário o estudo de novos fármacos, tanto orais quanto inalatórios, sendo os mais eficientes os inalatórios, os quais já apresentam eficácia comprovada. Pronto, finalizamos por aqui. Alguém tem alguma pergunta? Ele que tem aqui. É isso, amiga. Tem uma aba de perguntas aí do lado. O professor Samuel já deixou uma ali até. Eu já deixei uma pergunta aí para a gente sinalizar. Dá uma olhada nas abas, tem mais pelo menos umas duas para fazer. Aí a gente pode fazer tanto pelo chat quanto aqui no momento da discussão também. Abordagem química com abordagem biológica. Quando o senhor fala abordagem química, seria o fármaco sintético que eu citei? Isso, exatamente, o fármaco sintético. Bom, no caso
primeiro foi produzido o fármaco sintético. Deixa eu voltar até aqui no slide. Pronto. Primeiro foi produzido o fármaco sintético, né, o metotrexatato, que a gente usa atualmente. Porém, por conta da gama de efeitos colaterais, foi buscado o fármaco biológico, que seria o segundo aí, o infliximab. A intenção é que, por ser um fármaco biológico, ele tenha menos efeitos colaterais, mas não foi isso que aconteceu, né? Por isso que existe aí os estudos em busca de novos fármacos. Mas aí, Luana, pensa nessa questão, por exemplo, você tem um composto sintético, né, químico sintético, a gente pode dizer assim, que é a abordagem que eles estão trazendo aí, e um composto biológico, como, por exemplo, o infliximab ou outros derivados que ele apresenta aí. Qual a vantagem de um em relação ao outro? Por que a vantagem do composto sintético é melhor? Por que o composto biológico, como o infliximab aí no exemplo, vai ser melhor que o composto sintético? Essa aqui seria uma dúvida interessante para a gente conseguir discutir esse tópico, né, das doenças inflamatórias e o tratamento que é apresentado pelos autores. Eu acredito que os compostos biológicos, eles têm maior biocompatibilidade, né? Se aproximam mais do nosso sistema. Por ser natural, tende a ser mais compatível com o organismo. Eu acredito que seja até mais fácil de eliminar também. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Nessa imagem aqui, onde a gente tem a circulação, né, como funciona o fármaco inalatório, a gente chega na parte dos efeitos colaterais depois da circulação sistêmica. Eu acredito que o fármaco biológico tenha maior facilidade nessa eliminação de resíduo, diminuindo os efeitos colaterais. Tá, pensa então agora, porque se isso for verdade, por que o artigo segue a abordagem dos compostos sintéticos? Porque ele apresenta uma série de estruturas químicas, né, que foram sintetizadas, testadas e pensadas para o desenvolvimento desses inibidores aí para ação anti-inflamatória. Uhum. Então, se o que você falou é verdade, por que eles vão seguir o sintético, sendo que tem o biológico, que teoricamente tem menos efeitos adversos? Eu acredito que isso se dá porque quando passou a ser usado o fármaco biológico, eles acreditavam que teria menos efeito colateral, porém, na prática, isso não aconteceu, né? Por isso o estudo. Tá, em cima do material que você estudou aí, você consegue relacionar, por exemplo, quais seriam os efeitos colaterais desses compostos biológicos aí que eles empregaram nos estudos? Eu lembro, deixa eu pensar. Eu lembro da hipotoxicidade, é um problema no toxicidade no fígado. Eu só consigo me lembrar da toxicidade no fígado. Certo, beleza. Então é importante a gente ter isso bem claro, porque como o artigo trata do desenvolvimento de estruturas químicas, né, que a gente chama no nosso jargão de scaffolds, então ele vai trabalhar com a série de estruturas químicas que sejam otimizadas para a interação com o alvo biológico proposto, que no caso aqui é a enzima P38 sinase, né? Então tem que ter alguma relação entre qual a vantagem de você trabalhar com a estrutura química
e qual a desvantagem de você não empregar um composto de cunho biológico, por exemplo, um anticorpo monoclonal, aí, como essas propostas anteriores traziam. Então, isso é importante ressaltar. Tem outras perguntas aqui que eu deixei também registrado na seção de perguntas, para a gente poder também explorar um pouco melhor o material que você trouxe, o capítulo do livro. Veja se você consegue dar uma lida nelas aí, e a gente pode responder. Enquanto isso, quem quiser participar também no chat ou trabalhar aí dentro do áudio, fica à vontade também. Luana, você conseguiu ver a pergunta que eu deixei lá? E adiantou, né? Deixa eu olhar aqui. Vantagens biológicas. Aqui. A mídia, tanto inflamatório quanto oral, tem o mesmo alvo. O alvo deles é a proteína P38, Jota, para inibir a produção de coenzimas pró-inflamatórias. Pronto, entendi, perfeito. E aí o que os inalatórios trouxeram de inovação foi trazer equipamentos mais que influenciam na potência, né? Para poder usar doses menores, não é isso? Sua voz ficou baixa, tem como você repetir? Tem. Então, o ganho maior dos inalatórios foi aumentar a tecnologia, né? Procurando melhorar trazer agrupamentos que aumentassem a potência para poder usar dosagens mais baixas, já que, como a gente está falando de pulmão, né? Inalatório, seria complicado para administrar doses grandes, não é isso? Sim. Eu li que existe até uma quantidade máxima de dosagem que dá para inalar, né? Eu não lembro exatamente qual é a quantidade. Só que aí, como a quantidade é baixa, a dosagem é baixa, é preciso que a potência do medicamento seja alta, para que, mesmo com dosagem baixa, a gente consiga atingir o objetivo. Perfeito, entendi. Eu achei que como estava se procurando uma potência maior, eles iam mudar o alvo, mas eles realmente seguiram com o mesmo. Tem outras perguntas aí, Luana, se você puder acompanhar também. Tem uma das 4 perguntas, pelo menos, para a gente poder discutir esses detalhes aí no nosso seminário. Os atores discutem os conteúdos de atropisomeria e seletividade, como eles foram discutidos nesse capítulo. Deixa eu achar aqui. Pronto. Os autores discutem conceitos como atropoisomeria e seletividade, como eles foram discutidos nesse capítulo. Os isômeros que eu encontrei no capítulo foram esses dois aí que estão aparecendo na tela. Aí, como eu disse antes, o isômero mais favorável foi considerado o isômero S, e o menos favorável foi considerado o isômero R. Aqui. Agora, eu não sei explicar quimicamente o porquê dessa diferença. Isso, nesse caso aí, o conceito de atropoisomeria é algo que mostra quando você tiver uma diferença entre os isômeros e normalmente eles estão relacionados a girar a movimentação de uma ligação simples. Então, se você tiver um efeito estérico, um efeito eletrônico que vai estar relacionado a esse conceito de ter diferença de atividade ou que eles chamam em alguns momentos de quiralidade conformacional, né? Esse é o conceito de atropoisomerismo.
Então, o exemplo que os autores tratam é justamente quando você tem um isômero em detrimento do outro na imagem que você está mostrando, o AS e o AR, e você tem diferenças significativas de atividade, e isso está relacionado à modificação, né, o giro, como eles mostram na imagem aqui, dessa ligação simples. Então, isso é um tipo de isomeria específica, e nesse caso aí era chamado de atropoisomeria. Então, normalmente a gente nunca leva em consideração a ligação simples gira de uma forma indefinida, mas aqui claramente você vê que a depender do isômero na posição S ou na posição R, você tem uma atividade diferente. Então, esse é um dos conceitos que eles trazem aí, que é a tropoisomeria. Outra informação importante é sobre a seletividade, né? O Jordan falou sobre a respeito do receptor aí, e tem alguma consideração que eles fizeram nesse capítulo sobre seletividade que é importante a gente trabalhar aí. Você consegue relembrar alguma coisa do material? Seletividade. Eu lembro sobre a seletividade justamente para a proteína P38. Que foi a que eu citei. E ela teria qual efeito aí, no caso, na seletividade da P38? Eles se ligariam antes do ATP, competiriam com o ATP, para se ligar na P38 e evitar a fosforilação da P38, inibindo a produção de citosina. Tá, mas aí no caso, onde que entra a seletividade nessa inibição da P38? Seria ele se ligar justamente na proteína, em vez de competir com outras proteínas, né? Certo, então, pensando no modelo biológico que a gente está trabalhando aqui, que é o modelo biológico de anti-inflamatórios, como que essa seletividade para P38 seria favorável, então, para o desenvolvimento de um novo anti-inflamatório, que é o objetivo do estudo agora? Deixa eu pensar. A forma que eu consigo pensar é que, assim, existe uma gama de proteínas e o fármaco ele é seletivo para se ligar à P38, a proteína P38. Isso ajuda também na eficiência do fármaco, não é isso? Se ele se ligar melhor, né, dentro da P38, sim, vai auxiliar, mas lembra que, por exemplo, quando nós estamos falando de sinases, né, que é o objetivo, o alvo empregado por eles, os seres humanos, que é o objetivo dos anti-inflamatórios, eles vão ter uma, duas ou N sinases. N sinases. Então, aí quando a gente recupera essa informação importante a respeito da seletividade, perceba que, além de se ligar na P38, ele tem que se ligar na proteína específica, porque eu vou ter sinases de vários tipos, então, inclusive tirosinas, né? Que é uma classe de receptores bastante utilizados. Então, a seletividade é importante porque eu quero garantir que, dentro das sinases humanas, ele se ligue especificamente a um subtipo delas, que no nosso caso aqui é a P38A. Então, é importante lembrar dessa questão da seletividade e, principalmente, o conceito que a gente falou sobre a topoisomerismo, que eu coloquei no chat também para auxiliar aí para nossa discussão. Tem mais algumas outras perguntas aí. Você consegue acompanhar aí no chat para ver as respostas? Tem aqui uma pergunta de Crespo. Foi considerada
uma eventual toxicidade dos inibidores da P38-MAP, que nasce no design estrutural desse estudo. Alguma triagem toxicológica em sílico foi feita? Sim, Crespo. Eles fazem primeiro o estudo em sílico, depois in vitro. Inclusive, tem uma imagem aqui que foi justamente na modelagem molecular. Cadê? Aqui. Essa aqui em cima da P38 aí é a modelagem molecular. E os dos fármacos eles também fizeram. Professor, esse link que o senhor colocou aqui. Isso, você está discutindo um pouco sobre a tropoisomeria e deu alguns exemplos aí de um artigo que ele estava discutindo esses conceitos, né, a importância dele na aplicação do desenvolvimento de fármacos, né, principalmente para a parte de produtos naturais. Ok, temos mais algumas perguntas aqui, então Antônio já fez consideração. Vamos ver então as próximas perguntas que estão aí. Tem mais duas perguntas, eu acho, para a gente responder aí Eu estou nesse lendo aqui contexto. sobre a abordagem SBDD empregada pelos autores apresenta quais vantagens? Eu acredito que a abordagem SBDD é a de computação, não é isso? O design do fármaco. Isso, Eu SBDD vem acredito justamente que Structure Based Drug Design. isso. A gente consegue visualizar a proteína-alvo por meio do design, né? Consegue identificar o sítio de ligação, o sítio alostérico. Simulação também de docking e dinâmica molecular. Que a gente consegue visualizar como seria o mais próximo possível de como seria a interação no corpo humano, no meio fisiológico. E no caso aí é o sangue. E especificamente lá no lab, que a gente trabalha com essas abordagens, no caso de SBDD, e os autores discutiram bastante essa questão do receptor, conformação, interação. Como é que você conseguiu extrair essa informação aí, pensando aí no seu planejamento voltado à sua iniciação científica? Bom, no caso da minha iniciação científica, o benefício é justamente a dinâmica molecular e o docking, né? Que a gente consegue, por meio do docking, aliar, ver a proteína, né, o ligante, a conformação, e na dinâmica a gente consegue ver como que funcionaria em movimento, né, essas reações. Tá? Análise conformacional, análise da estrutura, análise do padrão de interação, no caso do toque, o encaixe, né, a interação, no caso da dinâmica, como que essa interação se processa com o tempo, são vantagens que a gente tem com a abordagem de SBDD, já que no exemplo que a gente está trabalhando hoje, a P38 já tem estrutura cristalográfica, já tem ligante cristalizado nela, já tem outras estruturas pensadas também para a questão da seletividade, então você tem uma riqueza de informação estrutural experimental que pode ser bem aproveitada aí nas abordagens de SBDD, que é o que a gente trata dentro do nossa pesquisa lá no laboratório. E aí a última pergunta que está aí está falando sobre as mudanças, né, que ocorreram na estrutura química frente a essa interação com a P38. Quais vantagens que nós tivemos com essas mudanças aí dentro do planejamento e desenvolvimento de novos inibidores? Interagem com a acho que essa foi justamente a parte que eu não consegui explicar no slide, né? As mudanças químicas mesmo. Eu tive dificuldade de entender de uma mudança de um fármaco para o outro, de uma mudança para outra. É isso mesmo.
Essa parte eu tive bastante dificuldade de compreender. Isso. Então, você está mostrando para a gente uma imagem aí que ela mostra, de certa forma, um esquema, né, de como que a estrutura mais potente vai interagir dentro do sítio. Então, você vê aí da parte da esquerda para a direita, você tem um anel fenila aí para interação. Esse fenila tem que estar numa posição ortogonal, ele tem uma interação com solvente, tem uma interação com a glicina 110 e a alanina 111, que é uma interação do tipo hidrofóbica. Depois tem uma cadeia lateral do aspartico 109, que dá um padrão de interação iônico, né, porque a cadeia lateral vai estar ionizada com carga negativa. Então, ele mostra para a gente que o padrão estrutural tem que ser adaptado à interação do sítio, da P38. Se você voltar aí a imagem no slide anterior, onde você mostra essa acomodação do sítio, que é uma das imagens que eles têm lá do fármaco posicionado já no estudo, então você consegue ver que... E já está no próximo slide, quando você mostra o sítio com a molécula ligada lá dentro. Isso, essa imagem da esquerda aqui. Então, você percebe que a acomodação desse núcleo químico aqui, que tem uma potência relativamente boa, potência de 680 nanomolar, permite a interação com determinados grupos. Então, se eu quiser modificar essa potência, aumentar essa potência, tornar a molécula com melhor interação, eu vou ter que saber quais grupos que eu tenho dentro dessa estrutura que me permitem a acomodação melhor ou não no sítio. Aqui na imagem, claro que ele deu foco para essa ligação, essa amida cíclica que está aí, onde o oxigênio faz interação do tipo ligação hidrogênio com com o nitrogênio da cadeia principal da glicina 110 e a cadeia da metionina 109, a cadeia principal também da metionina 109. Então, perceba que este padrão de interação ele pode ser alterado ou modulado a partir do momento que você já tem um composto ou uma estrutura química que vai fazer esse padrão de interação. Quando você compara do outro lado da mesma imagem, você tem uma treonina 106. Então, tem um padrão de interação a ser acessado nessa região, que pelo menos essa molécula, o SC25028, não acessou ainda. Então, se eu quiser colocar grupos que façam contato e interações com a treonina 106, que grupos são melhores aconselhados? Então, tudo isso tem que ser analisado em função da estrutura da P38-alfa, que é o alvo que eles estão estudando aí. Então, não é uma modificação aleatória, ela é planejada. Planejada em que sentido? Qual o resíduo que vai interagir com essa treonina, qual grupo fica melhor acomodado ali, menos acomodado, qual interação que vai ser privilegiada ou favorecida em relação a usando essa treonina como exemplo, claro. Então, o SBDD ele te dá essa vantagem de você olhar a estrutura do seu alvo biológico e tentar planejar quais são as modificações e as interações a serem feitas em função da estrutura química predecessora, né? Nesse caso, ele está usando apenas o exemplo da 2508. Lá no artigo, ele vai usar uma série de outras estruturas e vai mostrar para a gente quais são os sítios, discute a questão da conformação do loop, né, de entrada, discute a questão quem são os conformers mais estáveis, que a gente já discutiu um pouco sobre a tropoisomeria, vai falar sobre a mudança desse anel do pirazol para um anel piridinona, qual a importância que teve. Então, são, dentro do desenvolvimento de fármacos, essas alterações que são significativas pensando no planejamento, no desenvolvimento e, claro, nos inibidores que sejam mais potentes aí. Então, de novo, fica a nossa reflexão, claro, para atenção para essas ideias que os autores trazem, principalmente para os conceitos, né, o conceito de SBDD, e o que foi feito dentro de uma modificação e outra, de forma a ser aproveitada para uma molécula que tenha mais atividade biológica. Isso é importante a gente também aproveitar dentro da nossa pesquisa, dentro lá das atividades que a gente desenvolve lá no laboratório. Então, é bom a gente sempre considerar isso e, claro, utilizando os exemplos aí que vocês estão apresentando
no contexto dos seminários. Mais nenhuma dúvida aqui no chat, também na questão de perguntas. Então, obrigado, Luana, pela apresentação aí, obrigado a todos pela presença, e aí a gente aguarda na próxima semana mais um seminário aí para a gente poder continuar debatendo um pouco sobre o planejamento e a química medicinal dos compostos.